Fala, futuros residentes! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre crescimento infantil. Vamos fazer aquela super revisão e fazer algumas questões de residência médica aí no meio para já treinarem e entenderem como que funciona e como que é cobrado esse tema nas provas. Vamos lá então. Fisiologia do crescimento. Nós temos aqui fatores que determinam se esse crescimento vai ocorrer de forma harmoniosa ou não. Fatores esses que são os intrínsecos e os extrínsecos. O que seriam fatores intrínsecos? São os fatores genéticos, fatores neuroendócrinos. E os fatores extrínsecos seriam o ambiente, a parte nutricional. Beleza. Cada fase vai ter um fator com um peso e importância diferente. Esses fatores eles não têm o mesmo peso e importância para todas as fases. Mas antes de falarmos das fases, vamos primeiro entender o que seria esse crescimento. O crescimento longitudinal é o crescimento do esqueleto. O esqueleto da criança cresce porque ela tem cartilagem de crescimento, que vai fazer o alongamento dos ossos. Então, se inicia lá na fecundação do óvulo e termina na fase final da puberdade, que é onde temos o fechamento dessas cartilagens. Vamos para as fases, então. A primeira fase é a fase intrauterina. Aqui nós temos uma aceleração, um crescimento absurdo. Aquele ser humano que era uma célula passa a ser um bebê de 3 quilos. Então, é uma fase de intenso crescimento, onde o mais importante não são os fatores genéticos. É a parte nutricional, é a condição da mãe, doenças maternas e por aí vai. A segunda fase é a fase do lactente. Aqui nós temos um crescimento desacelerado, porque é um crescimento progressivo que vai cada vez ganhando menos peso e menos estatura. A terceira fase é a fase infantil, onde nós temos aqui o potencial genético como maior peso. Aqui o nosso crescimento vai ser estável, constante. E por fim, a fase puberal, que vai ter aí um crescimento acelerado novamente, que seria o nosso pico de crescimento, o estirão que vocês já conhecem. Vamos começar então pelos parâmetros de crescimento. O que a gente avalia sempre em todas as crianças, todas as consultas, principalmente de puericultura? Em primeiro lugar, o peso, que é o indicador mais sensível aí pra gente. Então, o peso, não só ele, mas os outros parâmetros, como vocês vão ver aqui, a gente precisa decorar valores. Mas de tanto você fazer questões, treinar, você vai ver que é possível gravar. É algo que você vai gravar sem dificuldade. Porque tem coisas aí na medicina que a gente tem que decorar e, nossa senhora, leva uma coça para decorar, né? Mas não. Esse daqui, quanto mais você fizer questões, você tiver a prática aí de pediatria, você vai se acostumar com esses valores. Mas eu vou dar uma dica aí para vocês. Vamos lá. Bom, o crescimento do peso, ele é no primeiro trimestre de 700 gramas por mês. No segundo trimestre, o bebê vai ganhar 600 gramas por mês. Terceiro trimestre, 500 gramas por mês. E quarto trimestre, 400 gramas por mês. Isso é uma média, né? Claro que a gente não tem valores fixos, não é assim que isso funciona e vocês sabem disso. Mas o que eu fiz para gravar aqui? Quarto trimestre, a criança ganha 400 gramas por mês. Então, quarto trimestre, 400 gramas por mês. Esse que eu gravei. Os outros a gente lembra. Terceiro trimestre, 500 gramas por mês. Segundo trimestre, 600 gramas por mês. E primeiro trimestre, 700 gramas por mês. Beleza? Dica principal que cai nas questões de residência médica. Essa criança ela vai duplicar o peso por volta do quarto, quinto mês. Ela vai triplicar, chegando aí no 1 ano de idade, e vai quadruplicar o peso de nascimento dela quando ela chega nos 2 anos. Isso é uma média e é uma frase fácil e que cai nas provas, que você tem que saber. Então a criança duplica o peso de nascimento no quarto, quinto mês, triplica no final do primeiro ano e quadruplica no final do segundo ano. Vamos fazer umas questões só para treinar aí, para ver se foi? Se vocês entenderam? Vamos lá, então. Avaliar o crescimento da criança é uma atividade fundamental da prática pediátrica e a monitorização detecta antecipadamente a desnutrição e alerta para outros agravos que podem estar afetando o crescimento das crianças.
Beleza. No acompanhamento do crescimento, é correto afirmar. Eu já vou começar lendo a frase correta, a resposta correta da questão. Em torno do 4º mês de vida, o peso do nascimento duplica e próximo ao 1º aniversário, o peso triplica. Pronto, acabou. Vocês já sabiam, vocês tinham certeza disso porque eu falei pra vocês. Então, isso ajuda tanto nas questões que tem que fazer conta, quanto aqui numa questão bem direta, pedindo essa frase pronta e bonita, questão de 2021. Mas só pra gente não deixar passar aí direto, vamos para as outras alternativas. Ao nascer, se o recém-nascido apresenta comprometimento somente da estatura, é maior a probabilidade de o agravo ter ocorrido nos meses finais da gestação, e se houver a diminuição no peso, é mais provável que o agravo tenha ocorrido há mais tempo. É o contrário. Eu não falei isso para vocês, mas aqui é o contrário. Se a gente tem uma alteração no perímetro cefálico ou na estatura, a gente vai pensar que aconteceu lá no início da gestação. E se foi uma alteração no peso, vamos pensar nos meses finais, na fase final da gestação. Próxima alternativa é a alta correlação do tamanho ao nascer em relação à estatura final e o crescimento intrauterino é dependente do seu potencial genético. Não é. Lembra que eu falei para vocês do crescimento intrauterino? É a primeira fase. O mais importante lá são as condições maternas, é a parte nutricional da mãe, da gestante. Não é a parte genética. Então, essa questão já foi. Vamos para outra. Sabe-se que a colocação sistemática de dados antropométricos em curvas padronizadas, percentil, foi consagrada ao longo dos tempos como um verdadeiro teste de triagem na promoção da saúde. Que medida é considerada a mais sensível para avaliar o estado de saúde da criança? É o peso, como eu comentei com vocês. Então, pergunta bem direta e importante, porque a avaliação antropométrica é uma das ferramentas mais importantes que o pediatra dispõe da avaliação do estado geral de saúde da criança. E o peso é o indicador mais sensível. Bora continuar então. O próximo padrão que a gente tem parâmetro é a estatura. Mais uma decoreba. A estatura, como que a gente lembra? Bom, a criança ela cresce em média 25 centímetros por ano. Então ela vai crescer no primeiro trimestre 3,5 centímetros, no segundo trimestre 2 centímetros, no terceiro trimestre 1,5 centímetro por mês e no quarto trimestre 1,2 centímetro por mês. Mas esse já fica mais difícil para a gente gravar. Então a gente grava que essa criança vai crescer 25 centímetros por ano, sendo 15 centímetros no primeiro semestre e 10 centímetros no segundo semestre. Bora para o próximo parâmetro. Perímetro cefálico. Aqui, o que o perímetro cefálico representa pra gente? É o crescimento cerebral. E como que nós vamos lembrar do quanto que vai crescer em cada trimestre? É o seguinte, primeiro trimestre cresce 2 centímetros por mês. Segundo trimestre cresce 1 centímetro por mês. E no segundo semestre cresce meio centímetro por mês. Então eu faço o seguinte, 1, 2, 2, 1, meio, meio. Primeiro trimestre, 2 centímetros. Segundo trimestre, 1 centímetro por mês. Meio ano, que seria o segundo semestre, meio centímetro por mês. Deu para gravar? Bora fazer uma questão então que a gente vai treinar isso aí e vocês vão entender melhor. Bom, menino de 6 meses, ígito, em aleitamento materno exclusivo, está em consulta de puericultura. Nasceu a termo de parto normal, com peso de 3.300 gramas, comprimento de 50 centímetros e perímetro cefálico de 34 centímetros. E aí ele pergunta quais são os parâmetros esperados de ganho ponderal estatural e de aumento de perímetro cefálico na consulta atual. Vamos com calma. Ele está com 6 meses e ele nasceu com esses valores que eu falei para vocês. Vamos fazer todos os valores e depois procurar na questão para a gente treinar? Bom, ele nasceu com 3,3 kg. Quanto que é esperado que ele esteja com 6 meses? Como é que a gente lembra do peso? Quarto trimestre, 400 gramas por mês. Vai descendo. Terceiro trimestre, 500 gramas por mês. Segundo trimestre, 600 gramas por mês. E primeiro trimestre, 700 gramas por mês. Então, 700, 700, 700, primeiro trimestre. 600, 600, 600, segundo trimestre, correto?
Quanto que dá isso aqui? Isso aqui vai dar 3.800, 3.900. Tá, calma, matemática não é da medicina. 3.900. Ele nasceu com 3.300, a gente soma tudo, vai dar 7,2 kg. Esse é o esperado que ele tenha aos 6 meses de idade. Vamos para o comprimento. Comprimento de 50 centímetros. Qual que era a dica do crescimento em estatura? Ele vai crescer 25 centímetros por ano, sendo 15 centímetros no primeiro semestre e 10 centímetros no segundo semestre. Então, o esperado aqui é que ele esteja com 65 centímetros. Beleza? E, por fim, perímetro cefálico. Ele nasceu com 34 centímetros de perímetro cefálico. Lembra lá? 1, 2, 2, 1, meio, meio. Então, primeiro trimestre ele vai crescer 2 centímetros por mês. Então, 2, 2, 2. Segundo trimestre ele vai crescer 1 centímetro por mês. 1, 1, 1. A gente não precisa do restante, que seria meio ano, meio centímetro por mês, porque a gente só quer saber quanto que ele vai estar nessa consulta que ele está com 6 meses. Então, 2, 2, 2, 6, 7, 8, 9. 34 mais 9, é esperado que ele esteja com 43 centímetros de perímetro cefálico. Qual que era a resposta que a gente tem aí? Perfeita, comprimento de 65 centímetros e perímetro cefálico de 43. Essa é a resposta, mas vamos ver as outras alternativas. Peso de 5 quilos? Não. É esperado que ele tenha 7.200, não vou nem terminar de ler. Peso de 10 quilos? Também não. 7.200. Comprimento de 75. Esse é o comprimento de um ano inteiro. São os 25 centímetros por ano. Não é, né? E peso de 9 quilos, comprimento de 70 centímetros e perímetro cefálico de 45. Também não. A resposta correta é o comprimento de 65 centímetros e perímetro cefálico de 43. Eu indico que você dê um pause aí e já releia a questão, faça num papel, treine isso, porque quanto mais você fizer, mais fácil fica para você. Última questão é em relação ao crescimento normal, assinale a alternativa correta. Crianças nascem com aproximadamente 22 centímetros de perímetro cefálico? Não, de jeito nenhum. Aproximadamente eles nascem com 35 centímetros de perímetro cefálico. O peso do bebê dobra no segundo mês de vida. Segundo mês? Coitada dessa mãe, né? Triplica no quarto e quadruplica com 1 ano de idade. A mãe que tem que carregar essa criança, ela tá, de jeito nenhum. Ele dobra no quarto para quinto mês, triplica no final do primeiro ano e quadruplica no final do segundo ano, quando ele já tá correndo sozinho, não precisa tanto de cola. Nas meninas, a velocidade máxima de crescimento ocorre no ano após a menarca. Também não. Eu vou falar para vocês no próximo vídeo, que é sobre puberdade, que na verdade, quando ela entra na menarca, o pico de crescimento dela já acabou. O perímetro cefálico cresce aproximadamente 8 centímetros no primeiro ano de vida. 8 centímetros? Vamos fazer a soma aqui? 1, 2, 2, 1, meio, meio. Então, primeiro trimestre vai ser 2 centímetros por mês. 2, 2, 2. Segundo trimestre, 1 centímetro por mês. 1, 1, 1. Aqui a gente já tinha feito essa conta, dá 9 centímetros. Agora, meio ano vai ser meio centímetro por mês. Então, meio, 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 que vai dar 3 centímetros. 9 mais 3, 12 centímetros. O perímetro cefálico, ele cresce aproximadamente 12 centímetros no primeiro ano de vida. Também não é essa. E a última resposta é, nos primeiros dias de vida, o bebê perde até 10% do peso de nascimento, que deve ser recuperado em torno do 7º ao 10º dia de vida. Essa é a resposta correta, eu não tinha comentado com vocês, mas vocês já aprenderam que por exclusão a gente também chega na resposta correta. É uma verdade, o bebê perde até 10% do peso do nascimento dele, mas no final aí da primeira semana, dos 10 dias, ele já recuperou esse peso perdido. Esse foi o vídeo sobre crescimento infantil e eu espero vocês no vídeo sobre puberdade. Até a próxima, pessoal!